Boa noite, a paz seja com todos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela honra de nós estarmos aqui. É uma graça nós podermos louvarmos ao Senhor, principalmente porque na semana passada nós não estivemos aqui, porque nós estávamos adoentados. E hoje o Senhor nos deu a honra de estarmos aqui novamente. Nós queremos agradecer a toda a igreja, a todas as pessoas que oraram por nós, pela nossa família. Estamos passando todos bem, o Pepe, eu, a Estela. Graças a Deus estamos recuperando, para a honra e glória do Senhor. Mais uma vitória o Senhor nos concedeu, né? Mais uma cura o Senhor tem nos concedido. E nós somos muito gratos pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus conosco, muito gratos pelo amor da igreja, da nossa família, dos nossos amigos. Muito obrigado pelas orações, pelas mensagens. Nós nos sentimos muito amados, muito abraçados pelos irmãos. E nós queremos iniciar o culto desta noite lendo a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, 20. Quando ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, o semelhante ao Filho do Homem diz para João escrever à igreja em Éfeso. E Jesus, que tinha na sua mão direita 7 estrelas que representavam os 7 anjos e andava no meio dos 7 candeeiros que representavam as 7 igrejas, diz, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nós muitas vezes temos nos assemelhado nestes pontos com a igreja de Éfeso. E para a honra e glória do Senhor, a gente tem perseverado, a gente tem persistido na fé, a gente tem se mantido firmes no Senhor, em várias circunstâncias, em quaisquer circunstâncias, inclusive na pandemia. A igreja Templo do Altíssimo tem permanecido de pé, para a glória do Senhor. Muitos irmãos têm permanecido de pé, têm se indignado com o que é mal aos olhos do Senhor, têm se indignado com o pecado, têm lutado contra o pecado. E temos mantido a nossa fé firmes aí em Jesus, que é a glória de Deus. Porém, no versículo 4, o Senhor manda João escrever a Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa mensagem ela é linda, é maravilhosa, mas é uma mensagem muito dura. Porque no primeiro momento parece que está tudo bem, parece que a gente está agradando ao Senhor,
Mas o Senhor tem uma queixa contra esta igreja, e eu creio que é uma queixa contra nós que estamos nesta live, que vamos assistir essa live agora ou em algum outro momento. E a queixa é que nós temos abandonado o primeiro amor. E o Senhor nos convida a voltar aonde nós cairmos e retomar as primeiras obras, e retomar a excelência, e retomar o prazer de estar na presença do Senhor, em retomar a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus, a alegria da comunhão, a busca, a oração, o jejum. O recado do Senhor para nós é que a gente persista sim na fé, que a gente continue suportando as lutas, e elas não vão parar de vir tão cedo até Jesus nos voltar, mas nós temos que ficar atentos ao nosso primeiro amor. Amém? Mas que saudade de quando eu te encontrei, coração queimando, os olhos brilhando, sim, eu sei, tudo era tão lindo, jardim perfeito, teu paraíso. Que triste foi quando de repente percebi que cresci ao ponto de não precisar de ti. Eu não orava mais, não buscava mais, aprendi demais. Mas que inverno é esse que não passa? Traz o teu sol e aquece a minha alma. Quero desaprender a viver sem te ter. Não vale a pena ter tudo e não ter nada. Quero te amar, voltar a ser como criança. Eu não suporto viver mais de lembranças de quando te encontrei, quando te conheci. Ai, como eu sinto a sua falta aqui. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô voltando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Ai, que saudade, ai, que saudade. Mas que saudade de quando eu te encontrei, coração queimando, os olhos brilhando, sim, eu sei, era tudo tão lindo, jardim perfeito, teu paraíso. Que triste foi quando de repente percebi que cresci ao ponto de não precisar de ti. Eu não orava mais, não buscava mais, eu aprendi demais. Mas que inverno é esse que não passa? Traz o teu sol e aquece a minha alma. Quero desaprender a viver sem te ter. Não vale a pena ter tudo e não ter nada. Quero te amar, voltar a ser como criança.
ó Deus, que eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar às primeiras obras, ó Deus. E eu tô chegando, eu tô chegando lá, ó Deus, porque eu vou persistir em te buscar, eu vou persistir em orar, ó Deus. E se eu persistir em ti, eu vou chegar lá ao lugar de comunhão novamente. Lá onde eu caí e abandonei o meu primeiro amor, eu creio, ó Deus, que eu voltarei para este lugar de aconchego. E em nome de Jesus eu clamo nesta hora, ó Deus, que o Senhor traga a todos de volta, ó Deus. A todos que perderam o seu primeiro amor, a todos que abandonaram a sua primeira obra, ó Deus, a todos que se esqueceram do verdadeiro evangelho, traga de volta para o centro da tua vontade, ó Deus. Que a nossa caminhada seja rumo ao lugar de aconchego a ti. Que a nossa caminhada seja rumo ao Santo do Santo. Que a nossa caminhada, a nossa nova igreja, ó Deus, seja uma casa de mais honra, que seja uma casa de mais glória, que seja uma casa de mais amor, que seja uma casa de mais louvor, que seja uma casa de mais dedicação, ó Deus. Nós queremos te entregar mais do que nós temos feito até aqui. Não tem sido suficiente. Não tem sido suficiente. É pouco. Tudo que nós temos te entregado é pouco. O Senhor é digno de mais e nós queremos te dar mais. Nós queremos te amar, ó Deus, e depender de ti como crianças. Nós queremos te amar mais, ó Deus. Nós queremos te amar mais, Jesus. Nós queremos amar mais a cruz e o sacrifício que fizeste por nós. Nós queremos amar mais a salvação. Nós queremos amar mais a vida eterna em ti, ó Deus. Nós queremos amar mais a tua companhia. Nós queremos amar mais o privilégio de te cultuar, o privilégio de tocar pra ti, de cantar pra ti, de dançar pra ti, ó Deus. Nós queremos amar mais os dons que o Senhor tem nos dado. Nós queremos amar mais os talentos que o Senhor tem nos dado. Nós queremos amar mais, ó Deus, a tua graça e tudo que tens feito por nós, ó Deus. Nos atrai de novo. Nos atrai de volta, ó Deus, para este lugar de adoração genuína, Pai. Nos faz voltar ao primeiro amor, ó Deus. Em nome de Jesus. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Abre as portas do teu paraíso, que eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô voltando pra casa, Pai. Nós estamos voltando, ó Deus, correndo pra ti, correndo pros teus braços, correndo pro teu aconchego, ó Deus. É em ti o nosso lugar, é em ti que nós queremos habitar, é em ti que nós queremos estar todos os dias das nossas vidas. A tua presença, ó Deus, é melhor do que tudo, ó Pai. A tua graça, ó Deus, ela é melhor do que tudo, é o que nós precisamos, ó Deus. Nós precisamos de ti, nós ansiamos por ti, ó Deus. Nos fortalece, Espírito Santo. Nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa te agradar plenamente. Não só perseverando na fé, não só perseverando nas lutas, não só perseverando contra o pecado, mas perseverando no primeiro amor todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus.
Pai, nós te damos honra e graças por esta rica oportunidade que nos concede mais uma vez. Muito obrigado por restabelecer a nossa saúde. Muito obrigado por restabelecer o nosso fôlego, o nosso ar. Muito obrigado por não tirar o louvor dos nossos lábios. Muito obrigado, ó Deus, por não tirar de nós o fôlego de vida. Muito obrigado, ó Deus, por não retirar de nós a tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por ser parte na minha casa, no meu lar, ó Deus. Muito obrigado porque a tua presença ela é constante. Muito obrigado, ó Pai, por falar conosco. Muito obrigado por ministrar aos nossos corações, ó Deus. Nós te damos graças por tudo nós te damos graças. Por cada vida, ó Deus, que está aqui conosco, cultuando a Ti, ó Deus, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inferno contra nós. Todo levante de Satanás contra a Tua igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta calar a voz do Teu povo, tudo aquilo que tenta parar a Tua igreja, nós repreendemos em nome de Jesus. Este ministério é Teu, essa Tua igreja, nós somos Teus, ó Deus. A nossa vida é Tua. E que o sangue de Jesus seja sobre nós. Que o sangue de Jesus seja sobre o Teu servo que vai ministrar a palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Mais uma vez fala, Espírito de Deus, através do Teu Filho amado, Pai. Mais uma vez ministra a Tua palavra, o Teu evangelho aos corações em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. É maravilhoso nós estarmos aqui com a Igreja de Cristo reunidos. E nós queremos avisar de uma vez que amanhã a nossa live ela vai ser às 18 horas. Não vai ser mais às 5 horas da tarde. A partir de amanhã, domingo, vai ser 6 horas da tarde, às 18 horas. Tá? Então, você não perca o horário novo. Tá? O horário atualizado, culto amanhã de domingo às 18 horas da tarde. E eu passo a palavra para o pastor Pedro Paulo, louvando e glorificando ao nome do Senhor mais uma vez. E mais uma vez, muito obrigado por todos os irmãos que oraram conosco, que nos mandaram mensagem, que cuidaram de nós de alguma forma. Amém? Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite? Aqui tem uma surpresa. Estelinho veio para mostrar também que ela tá bem. Tá tchau, filho. Tá tchau. Isso. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas orações. Mais uma vez, o Senhor continua nos dando graça. O Senhor continua nos exaltando, né? E Ele vai continuar fazendo a obra dele em nome de Jesus. Então, assim, como você pode ver, ela tá bem, espoletando como sempre. Manda um beijo pro pessoal. Manda. Fica com Deus, tá, Estelinha? Tchau, tá? Tchau, pessoal. Tchau. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado pelas orações. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa abençoar cada um que, de alguma maneira, esteve orando ou fazendo algo por nós. Sabemos que não é fácil esses momentos que estão passando, mas o Senhor nos dá graça. O Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui. E se Ele permitiu, é porque Ele tem propósito em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nessa noite, que você possa ficar com o seu coração aberto, o seu coração disposto, porque grandes coisas o Senhor quer ministrar sobre o seu coração. Grandes coisas Ele quer ministrar sobre as nossas vidas. Então, que em nome de Jesus, seu coração possa estar aberto, a sua vida possa realmente estar com o coração voltado para Ele, para receber mais da palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de poder te louvar, pela oportunidade de poder te glorificar e te exaltar, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor possa
Tem misericórdia e graça da minha vida. Que em nome de Jesus, ó Pai, eu possa fazer realmente agradecer, realmente ser grato ao Senhor pela oportunidade de poder exaltar o seu nome e ministrar a sua mensagem, Deus. Usa, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Assim como João Batista, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Mas que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você que tem a sua Bíblia, abre em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem ser apóstolos, mas que não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre-te quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os nicolaítas, fazem como também odeia. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta do árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém? Aqui como foi ministrado no louvor, é um versículo, é uma passagem muito conhecida. E aqui ela fala sobre a carta às 7 igrejas. As 7 igrejas eram igrejas históricas da época, mas também fala sobre períodos e situações da igreja no sentido geral, no sentido espiritual, no sentido simbólico. Fala, além do significado histórico das 7 igrejas, ela vai falar também sobre alguns momentos que a igreja vive. E por mais que seja antiga, ela é tão atual nos nossos dias. E quando nós vemos a primeira, aqui nós vemos a igreja de Éfeso. E Deus vem ministrando muito forte em nossos corações, porque Ele vem falando sobre a obra e como a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha realmente talento. É uma igreja que também era separada, uma igreja que fazia sim, porque era uma igreja que perseverava, era uma igreja que era firme, uma igreja que não aceitava os falsos apóstolos, os falsos profetas. E aí você vê que é fácil muitas vezes falar dessa igreja de Éfeso, porque nós temos relato em Atos capítulo 19, falando sobre a viagem missionária do apóstolo Paulo e falando sobre o princípio dessa igreja de Éfeso. E quando você vê lá, você vê uma igreja sendo levantada, uma igreja sendo instituída, sabe? Muitas coisas sendo quebradas. E você vê que quando aqui na carta de João, ele vai dizer que essa igreja era perseverante e essa igreja lutava com os falsos apóstolos, você vê muito. E quando você vê lá no Atos 19, você vai ver que há uma passagem dos filhos de Seva, aonde vai dizer que eles iam expulsando os demônios, expulsando os espíritos malignos, em nome de Jesus e em nome do Jesus que Paulo pregava. E você vê que em certo momento chega um espírito mau e fala assim: eu conheço Jesus, eu conheço o apóstolo Paulo, mas vocês quem são? E aí você vê que eles são maltratados pelos espíritos malignos.
Eles são maltratados ao ponto de ter suas roupas rasgadas e sair realmente envergonhados. Ou seja, essa igreja ela é levantada em cima de um temor, porque viram de perto como é que era realmente aqueles que diziam ser, mas não são. Aqueles que diziam ser de Deus, mas não eram. E o próprio espírito maligno, ele envergonhou aqueles homens que diziam ser de Deus, ser realmente alguém levantado por Deus, mas não eram. Então nós vemos aqui que era uma igreja perseverante, uma igreja que foi levantada em cima da verdade, em cima do evangelho verdadeiro, em cima realmente daquilo que é justo. Eles tiveram exemplos de homens que disseram que eram, mas não eram. Então, ser uma igreja séria, uma igreja que perseverava mesmo em meio a sofrimento, é uma igreja que, assim como fala, olha, eu sei o que vocês têm feito. Quando Deus está falando para essa igreja, ele fala assim, olha, não passa despercebido tudo aquilo que você tem feito. Eu sei o que vocês têm feito. E aqui não é qualquer coisa. Você passar por tudo aquilo que passou na época, perseguição, sofrimento, tantas pessoas querendo tirar o foco da igreja. Sabe? E é fácil isso. Não é de hoje que tem tempo que tem coisas que vão se levantando para tirar o foco da igreja. E ele, olha, eu sei o que vocês têm feito, eu sei que vocês trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Ou seja, continuaram, persistiram, continuaram no evangelho, continuaram crendo na palavra, continuaram acreditando na palavra. Eu sei que vocês aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Ou seja, não era uma igreja qualquer, não era uma igreja, é uma igreja que aguentou com paciência. Aguentou o sofrimento com paciência porque amava Deus. Uma igreja que tinha amor pelo Senhor. Porque só uma igreja que ama o Senhor que consegue passar com esse sofrimento, com tantas coisas que passaram. E aqui Deus está falando antes de qualquer coisa, Deus está falando com essa igreja. Eu estou vendo. Eu estou vendo tudo que vocês estão passando, tudo que vocês já passaram nesses anos. Tem essa fundação da igreja, Deus está vendo tanto e tanto que vocês passam. Mas aí Deus começa a falar todos os benefícios, todas as qualidades dessa igreja. Mas aí vai dizer, ó, porém, tem uma coisa contra vocês. É que vocês não me amam como me amavam no princípio. E a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que Deus ele faz questão de entrar uma introdução dizendo sobre as qualidades de uma igreja que amava ele. Uma igreja que aguentou com paciência tudo. Aguentou sofrimento. Que não aceitavam as pessoas más. Que não queria envolvido com ele pessoas que iriam tirar elas do foco. Porque tinha, lá no Atos 19, você vê que tinha isso como essência. Viu o que essas pessoas faziam. Viam que tinha que ter temor com o Senhor, porque as pessoas que brigam com Deus, elas são envergonhadas. As pessoas que são levantadas para dizer que são e não são, elas são envergonhadas. Então é uma igreja que é estruturada na palavra, uma igreja que realmente amava o Senhor. Mas aí o Senhor vai dizer assim, porém vocês não me amam como me amavam no princípio. E aqui começa a trazer algumas coisas em nossos corações. Porque você pode amar e ainda não ser do jeito que o Senhor quer. Você pode amar, mas ainda assim não ser do jeito e da maneira que o Senhor espera. E aqui Deus ele vem trazer muito claramente que era uma igreja que tem uma essência.
Uma igreja que tem uma história, uma igreja que passou por momentos difíceis e permaneceu. Uma igreja que foi perseguida, mas permaneceu. Mas ainda assim, Deus fala assim, olha, porém tem uma coisa contra vocês, que vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Ou seja, não é que vocês não me amam, é porque vocês não me amam mais como não me amavam no princípio. E isso para mim já é uma questão importante. E isso para mim já é algo que precisa ser mudado. Porque não é que vocês não me amam, porque se vocês estão de pé até hoje é porque vocês me amam. Mas eu quero que vocês me amam como no princípio. Eu quero que vocês me amam como no começo. Eu quero que vocês me amam com a mesma intensidade do início. E a carta de Éfeso é legal porque tem relatos de como era no início. Que tem relatos de como era lá no princípio, em Atos capítulo 19. E quando você vê lá a história, eu já ministrei sobre essa passagem, vai dizer que o apóstolo Paulo ele chega lá e a princípio ele chega para todos os homens e fala, vocês foram batizados? E ele fala assim, nós somos batizados pelo batismo de João Batista. Mas ele vai dizer assim, olha, esse batismo não é o suficiente, agora existe um batismo novo. O batismo de João Batista é o batismo por arrependimento dos pecados, agora tem um batismo realmente para a salvação, que é em Jesus Cristo. E você vê que eles batizam esses homens, e quando vê, coloca a mão sobre eles, e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens, e eles começam a falar em línguas e trazer a mensagem do Senhor. Sabe a primeira coisa que Deus quer falar? Ele quer que o avivamento comece a partir de corações, não importa a quantidade, corações dispostos. Ele chega primeiramente para todos os homens e pergunta, vocês foram batizados por quem? E aqueles homens, quando o Paulo vai conversar com ele, vai dizer, olha, a gente nem sabe, a gente nem conhece, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Mas depois que o apóstolo Paulo coloca a mão nas cabeças deles, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Ele recebe realmente experiências, o batismo com o Espírito Santo. Eles falam em línguas, eles começam a realmente a ministrar a mensagem do Senhor. Ou seja, Deus está falando, olha, você está esperando uma multidão, o avivamento fim na multidão, mas Ele está esperando você. Ele está esperando a sua decisão, Ele está esperando o seu coração disposto a falar assim, usa-me, Deus. Eis-me aqui para começar um avivamento. E Ele vai começar a partir de corações dispostos realmente a receber o Espírito de Deus. Aqueles homens falam assim, nós não conhecemos nem o que é o Espírito Santo. Mas a partir do momento que eles conheceram o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a mensagem do Senhor por onde andavam. Por onde passavam, eles ministravam a mensagem do Senhor. E aí nós vemos que o evangelho em Éfeso começa a crescer. E você vê que tem a história dos filhos de Seva, aquela coisa que é envergonhada pelo espírito maligno, mas vai dizer ainda que Paulo fazia milagres e maravilhas no meio de Éfeso ali. E as pessoas que aceitavam Jesus vinham e se confessavam, falavam, se abriam, falavam seus pecados publicamente para as pessoas. O interessante, o mais lindo dessa igreja de Éfeso, ao ponto de ser, olha, eu quero que vocês me amem como amavam no princípio. Quando você vê lá no princípio, no fundamento da igreja, você vê uma igreja instituída, cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que Deus ministrou sobre o meu coração, olha, essa igreja era uma igreja que quando foi levantada, ela confessava os seus pecados publicamente. Sabe? Quando a igreja, essa carta a Éfeso, quando fala sobre, olha, você precisa me amar como no princípio, o que Deus está falando, Senhor, precisa ter paixão. Eu preciso que vocês tenham paixão por mim. E sabe de uma coisa, porque aqui nessa carta ele vai falar o seguinte, olha, tem amor, mas eu quero amor com paixão. Porque tem pessoas que amam
e mesmo assim deixam. Você já viu casamentos que as pessoas falam assim, olha, eu continuo te amando, mas eu não posso mais ficar contigo. Ou seja, falta paixão. Falta paixão. E aqui quando ele fala, olha, eu preciso que vocês me amam como no princípio, é porque vocês eram apaixonados por mim. E aqui Deus quer ministrar algumas passagens em Atos, capítulo 19, na igreja, na fundação de Éfeso, para mostrar a paixão que eles tinham por Jesus, a paixão que eles tinham por Deus, a paixão que eles tinham por Evangelho. E Deus quer ministrar muito sobre os nossos corações. Porque ele fala assim, olha, eles vinham e confessavam publicamente os seus pecados, ao ponto que eles não se importavam mais. Eles estavam apaixonados ao tal ponto que eles não se preocupavam em estar com a sua reputação, eles estavam preocupados em estar bem com Deus. A primeira coisa que Deus quer ministrar nos nossos corações, nós precisamos voltar a ser apaixonados por Deus ao ponto de não nos importarmos o que as pessoas pensam a nosso respeito. Aqui quando fala que as pessoas vinham e confessavam seus pecados publicamente, isso precisa ter coragem. E na verdade isso é algo que apenas o Espírito Santo faz. Apenas o Espírito Santo faz. Para a gente quebrar, irmãos? Quem chega diante das pessoas para contar os seus erros? Isso é algo quando a pessoa está tão cheia do Espírito Santo, tão apaixonado pelo Espírito Santo, que ela chega diante das pessoas, eu não quero saber se as pessoas vão pensar ao meu respeito, eu não quero saber o que as pessoas vão achar ao meu respeito, eu quero falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso dizer quem é Jesus na minha vida, o que ele fez por mim, o que eu estou sentindo, eu preciso colocar para fora, entenda isso. É que as pessoas não chegaram publicamente e falaram assim, gente, eu era assim, as pessoas chegavam em lágrimas. As pessoas chegavam e precisavam dizer tudo aquilo que sentia, tudo aquilo que estavam vivendo, e publicamente eles falavam como eram errados, tudo aquilo que faziam. Sabe, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente precisa interpretar. Eles chegavam publicamente, confessavam seus pecados diante uns dos outros, publicamente. Como é que a gente chega diante do Senhor e a gente fala dos nossos erros? A gente chora, a gente se joga, a gente se ajoelha, e aquilo que não aguenta mais no nosso coração, a gente começa a chorar, te soluçar, e há quanto tempo você não chora mais, e quanto tempo você não confessa mais os seus pecados, há quanto tempo a gente não se arrepende mais, e a gente se acostuma com o erro. E aqui, Deus, eu quero que vocês me amem como no princípio. Eu quero que vocês me amem com a paixão ao ponto de você não se importar o que as pessoas vão pensar ao seu respeito, simplesmente que você quer ficar bem comigo. Ao ponto de você não se importar quem vai estar vendo você chorar, quem está vendo você, os seus pecados, os seus erros. Eu quero que você se importe comigo. Eu quero que você esteja tão apaixonado por mim que você não fique preocupado se suas lágrimas vão constranger as pessoas. Eu quero que você fique preocupado se está bem comigo ou não. Eu quero que você dê vazão ao meu Espírito Santo. E isso aqui, irmãos, é o momento claro da igreja de Éfeso. Como eles estavam tão apaixonados por Deus e deixaram o Espírito Santo tomar a sua vida. Ao ponto de falar assim, eu não me importo. Conversavam publicamente, falavam publicamente seus erros, tudo aquilo que é errado que fazia, sabe? E não é algo que alguém pediu para fazer. Não é algo que alguém falou assim, vai lá e faz isso. E isso é ser apaixonado por Deus. Eu sei que Deus me pediu, mas eu preciso colocar isso pra fora porque eu não consigo aguentar. Eu sou apaixonado por Ele. Eu preciso colocar isso pra fora, pedir perdão, pedir Deus me ama, Deus me aceita. Porque quando eles colocavam seus pecados pra fora, eles estavam dizendo, Senhor, eu não sou merecedor, mas o Senhor me ama. Quando eles colocavam tudo pra fora, eles estavam expressando a paixão que eles estavam sentindo ao ponto de não se importar. E eles estavam falando assim, eu não sou merecedor deste amor, mas Ele me ama. Sabe? Estavam tão apaixonados ao ponto de não estar mais preocupado com o que as pessoas pensam.
Eu preocupado assim, Senhor, o Senhor me ama. E a gente precisa voltar a essa paixão. Sabe, eu pedi a Thalita para louvar esse hino porque a gente se acostuma com Deus ao ponto de achar que a gente não precisa mais dele. E aí a gente vive no automático. A gente vai na igreja, o louvor não toca mais, porque a gente sempre acha que o louvor tá falando com todo mundo, menos com a gente. Sabe, a gente fica tão insensível ao Espírito Santo. Aonde que Deus está querendo ministrar, Deus te leva para congressos, Deus te leva para acampamentos, Deus te leva para louvores e tantas coisas Deus ministrar, mas a gente se torna pessoas tão insensíveis e nos achamos donos da verdade. E aí a carta à igreja de Jesus, eu preciso que vocês me amem como no princípio. Porque como vocês me amavam no princípio, vocês eram como criança. E vocês colocavam e vocês confessavam seus pecados, seus erros. E vocês realmente se entregavam. E eu preciso que vocês voltem. Porque, irmãos, você pode amar o Senhor. E mesmo assim ir para o inferno. Mentira. Você pode amar o Senhor e mesmo assim ir para o inferno? Como assim? Existem pessoas que dizem amar o Senhor, mas não estão dispostas a se entregar realmente. Pessoas que dizem amar o Senhor, e algumas passagens vão dizer o seguinte: olha, Deus, em teu nome eu anunciei a mensagem, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz tantas coisas, mas o Senhor vai dizer: aparta de mim porque eu não te conheço. Em outra passagem ainda vai dizer o seguinte: olha, você pode até entregar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada te adianta. Ou seja, você pode entregar o seu corpo a ser entregue, mas se não tiver amor, nada adianta. Por isso que Deus fala assim: olha, eu não quero, eu quero que vocês sejam apaixonados por mim. Porque você pode fazer as coisas para Deus achando que você está fazendo para Deus, mas na verdade você está tão robotizado, você está tão numa sequência, que você diz estar amando o Senhor, mas está realmente tudo errado. E Deus quer ministrar sobre nossos corações. É necessário voltarmos a ser apaixonados por Ele. Porque a gente entra num sentido, eu louvo porque eu tenho que louvar. Sabe, existem muitos casamentos, entenda isso. Existem muitos casamentos que pessoas não se separaram, mas isso não quer dizer que elas estão bem. Existem casamentos que a pessoa está por compromisso e não porque é apaixonado pela pessoa. Então não significa que você está na casa do Senhor até hoje. Significa que você está perfeito. Significa que você fez tudo certo. Significa que você não tem que mudar em nada. Não quer dizer que você nunca caiu, não significa que você está do jeito que Deus quer. Existem muitos casamentos que as pessoas estão 40 anos casados, mas não estão apaixonados. As pessoas estão juntos pelo compromisso e não pelo amor, e não pela paixão. E aí Deus quer ministrar no nosso coração o seguinte: eu não quero esse amor. Eu não quero esse amor porque eu tenho que ficar, porque eu tenho que ficar. Você tem que entender que você está com Deus por quê? Nós temos que entender que a gente está até agora com Deus por quê? A gente tem que entender que a gente está assistindo live e a gente está passando um sábado à noite por quê? E todas as vezes a gente colocar e continuar pedindo: Deus, me transforma. E toda vez com nossos corações e olhando e colocando um espelho na nossa frente para dizer: eu preciso mudar, eu preciso transformar. E quando fala: olha, eu preciso que vocês me amem como no princípio. E no princípio da igreja de Éfeso, as pessoas vinham publicamente e confessavam seus pecados e os seus erros. Sabe, é só o Espírito Santo, porque mexe no orgulho, mexe no coração das pessoas, ao ponto de falar assim, chorando em lágrimas, reconhecendo seus erros, de tudo aquilo que fez de errado.
porque estavam apaixonados por Deus. Você lembra quando Deus te tocava, você não conseguia parar de chorar? Sabe, irmãos, cada pessoa é diferente. Tem pessoas que facilmente choram. A verdade é essa. Tem pessoas que começou a tocar, falar só a Lidiane cantar aquela música, que é da minha alma, já começa a chorar em lágrimas, coração. Pessoas são mais sensíveis. Mas não estou falando sobre isso. Eu estou falando algo que toca no mais profundo. Sabe, aquele choro que você não consegue parar. Aí você fala assim, Deus, por que eu estou chorando? Mas você não consegue parar de chorar porque você olha para dentro de si, você vê o amor de Deus te envolvendo. Você vê, Deus, por que eu estou chorando? Mas você quer falar que eu sou errado mesmo. Deus me transforma, me restaura. E aquilo faz um bem para você. Entenda isso, que não é você falar os seus pecados simplesmente porque tá doendo, não, porque você precisa colocar isso para fora, porque tá te fazendo bem. É aquele choro que fala assim, Deus, eu quero ficar aqui só falando como que eu sou errado e como que eu preciso de ti. Como eu preciso do teu amor, como eu preciso da tua glória, como eu preciso da tua misericórdia, como eu preciso do Senhor e como nós esquecemos disso. Quanto a gente deixou de ficar no chão, quanto as nossas lágrimas pararam de fazer poço no chão, quanto a gente parou de sair do culto com nossos olhos inchados, de tanto chorar. Quanto que a gente parou de orar por nós e só orar para os outros, orar para as pessoas. Nós precisamos voltar ao princípio de quando nós amamos ao Senhor até o ponto de falar, Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa, me transforma. E você deixar suas lágrimas caírem, deixar as lágrimas rolarem, deixar as lágrimas rolarem. Deixa as lágrimas rolarem em nome de Jesus. Deixa em nome de Jesus o Senhor te tocar até o ponto. Deixa realmente você voltar a esse princípio, a este amor. Ao bom Senhor, toca em mim. Fala comigo. Transforma em mim. E que nós vemos a igreja de Éfeso. Uma igreja que publicamente vinha diante de todo mundo, vinha e confessava os seus pecados para quem quisesse ouvir. Isso é o primeiro amor que não se importa, o primeiro amor que não fica preocupado quem está olhando, o primeiro amor que está preocupado em simplesmente se jogar aos pés do Senhor, e assim como aquela mulher se jogar aos pés de Jesus e chorar aos pés dela, e chorar aos pés dele, e beijar os pés do Senhor, não se importando quem está vendo, não se importando quem está olhando, simplesmente se jogar aos pés do Senhor. Outra coisa que a igreja de Éfeso é uma igreja que lá em Atos 19 vai dizer que juntaram os livros de feitiçaria que tinham. Juntou todos eles e jogou no fogo. E lá em Atos, o autor vai dizer que a quantia daqueles livros chegava a 50 pratas de ouro, ou 50 metros de ouro. Uma quantia muito grande, uma quantia significante, dizendo o seguinte, deixando bem claro o seguinte, eles estavam tão apaixonados por Deus, que eles perderam o juízo. E quando eu estava estudando, e Deus ministrou sobre isso no meu coração, porque o tema dessa ministração é eu quero mais paixão. E quando eu ministrou eu fui pesquisando algumas coisas sobre paixão, e eu fiz sobre um relato de um filósofo falando sobre paixão. E uma coisa que ele me falou é que paixão, um dos significados de paixão é perda de juízo. Perda de juízo.
Quando Deus fala o seguinte, eu preciso que vocês voltem a me amar como no princípio, Ele está dizendo que eu preciso que vocês precisam ter mais paixão por mim. E quando Ele está falando que eu preciso que vocês tenham mais paixão por mim, eu preciso que vocês percam um pouco de juízo. Sabe de uma coisa, irmãos? O evangelho é equilíbrio, sim. Mas o evangelho você precisa perder o juízo. E aqui, lá em Atos capítulo 19, na igreja de Éfeso, ele vai dizer claramente, ele vai mostrar claramente uma perda de juízo. Entenda, eu preciso que você seja realmente tenha sabedoria e tenha entendimento para entender o que é imprudência e o que é essa paixão que é a perda de juízo. É coisas totalmente diferentes, porque essa perda de juízo, que é a paixão, ela é guiada pelo Espírito Santo. A imprudência é coisa do homem. Existem pessoas falando que estão sendo usadas por Deus, mas na verdade estão sendo imprudentes. Pessoas que estão lotando igrejas dizendo que é Deus, e Deus toma conta, e Deus toma conta. Cuidado, porque isso pode ser uma grande imprudência. Mas quando é a perda de juízo, fica claro, porque o Espírito Santo não nos deixa enganados. Aqui vai dizer que esses homens, que essa igreja que está sendo levantada, é uma igreja que levanta e fala assim, olha, eu vou pegar esses livros de feitiçaria, me custou muito tempo e dinheiro, mas eu vou jogar no fogo. Porque é o certo. Porque é o certo. Sabe, a gente tem hora que a gente segura o Espírito Santo, porque a gente fala, Deus, é isso mesmo? Porque tem momentos que parece que é loucura, mas o Espírito Santo está falando, vai que é isso que eu estou falando, vai que é isso que é meu mandamento, vai que é isso que eu estou te falando para fazer, e parece ser loucura. E aí Deus está falando, eu preciso que você me ama como no princípio, a gente sentia, a gente falava. O Espírito Santo vinha, a gente falava. O Espírito Santo vinha, a gente ministrava. O Espírito Santo vinha, a gente colocava a mão. Aí o Espírito Santo vinha, a gente ministrava a cura. Hoje a gente está preocupado, Senhor, será que é? Será que é para eu fazer? E não é porque não é do Espírito Santo, é porque a gente está querendo segurar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que falar 2, 3, 4 vezes para a gente fazer quanto a gente faz. E aí a gente perdeu esse amor, ao ponto de a gente perder o juízo, ao ponto de dizer assim, Senhor, faça comigo. E falar como Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me, Deus. Perda de juízo, paixão, perda de juízo, a gente precisa perder o juízo. A gente precisa perder mais o juízo. Porque a gente está muito nessa terra e Deus quer nos levar no sobrenatural, mas a gente trava o Espírito Santo. Trava. E aí, quando você vê a Bíblia, você vê várias pessoas sem juízo. Sem juízo nenhum. Mas sem juízo não é porque era imprudente, não, mas era sem juízo porque era levada pelo Espírito Santo. Porque amavam o Senhor e deixavam ser guiados pelo Espírito Santo. Que Deus está ministrando sobre os nossos corações, é bem claro. Você precisa perder o juízo. Nós precisamos perder o juízo. Porque a paixão nos leva a isso, a perda de juízo. Sabe, voltando aos relacionamentos, muito relacionamento, ele se acaba por causa disso. A pessoa ama, mas não quer perder, não quer fazer nada diferente. E vive cotidianamente, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E no relacionamento você precisa da paixão, aquilo que você faz inesperadamente. Você perde o juízo, fala assim, não é aniversário de ninguém, mas eu vou dar um presente. Não é festa comemorativa, mas eu vou dizer que eu te amo. E isso é sair do padrão. E a falta de juízo é isso, é quando você foge do padrão, do normal. O evangelho é isso. Aqueles que são cristãos verdadeiros é isso. Ele não pode ser normal, a gente tem que ser fora do juízo. Nós temos que estar fora do juízo e fazer o que ninguém mais faz, ministrar para quem
Mas a gente está tão preso. Não, isso pode. Isso não pode. Não, desse jeito pode, desse jeito não pode. Não, é desse jeito, é dessa maneira. Não, é desse jeito que tem que ser feito. E aí Deus fala assim, olha, igreja de Éfeso, eu quero que vocês me amem como no princípio. Porque vocês me amam, mas pode ser que vocês ficaram robotizados demais. Que vocês ficaram muito protocolados, vocês ficaram muito realmente gelados. E costumaram. Vocês permaneceram, mas se acostumaram. E aí Deus fala assim, cadê aquela paixão? Cadê aquela paixão de fazer aquilo que ninguém está esperando? Cadê aquela paixão de deixar o Espírito Santo realmente levar vocês? Cadê aquela paixão do princípio? Aonde você dançava sem música? Aonde você cantava sem instrumento? Aonde você deixava ser ministrado, não apenas ministrava? Cadê aquela paixão do princípio? Aonde que antes do culto começar, você já era tocado? Cadê aquela paixão do princípio que não precisava de ter um evangelismo para você evangelizar? Cadê aquela paixão do princípio aonde você era levado pelo Espírito Santo para falar o que ninguém estava esperando, para dizer o que ninguém estava dizendo, para fazer aquilo que ninguém estava fazendo, para acreditar aquilo que ninguém estava acreditando? Cadê aquele amor, aquela paixão do princípio? Igreja de Éfeso, cadê aquela paixão do princípio, onde vocês pegaram, mesmo sabendo aquilo que estavam perdendo? Sabe, isso precisa ter paixão. Isso precisa ter amor. Hoje nós colocamos na ponta da caneta tudo aquilo que a gente está perdendo. E a gente começa assim, será que? Não, mas será Deus? Nós falamos que nós escolhemos o Senhor em primeiro lugar, mas isso é mentira. Porque se colocar o nosso trabalho e Deus, muitas vezes a gente vai escolher o nosso trabalho. Porque a gente vai dizer que está difícil. Que a situação está difícil e a gente não pode ficar sem trabalho. Falta perda de juízo quando Deus fala assim, sou eu que cuido de você. E a igreja de Éfeso se tornou uma igreja perfectível, uma igreja... E Deus está ministrando sobre nossos corações. Cadê aquela igreja que era sem juízo? Sem juízo ao ponto de falar assim, olha Deus, eu tenho equilíbrio sim, mas tem momentos que eu perco o juízo. Tem momentos que tem que ter essa perda de juízo. Quando Jesus está passando e tem um moço rico e fala assim, Deus, como é que eu faço para ter a vida eterna, a questão toda? E aí vai assim, olha, os mandamentos. E ele faz assim, consigo todos. Tô sensacional. Tô sensacional. Tô demais. E aí Deus fala assim, você quer ser perfeito? Venda tudo que você tem e me segue. Você quer ser perfeito? Você quer me amar extraordinariamente? Você quer realmente ser apaixonado? Você quer realmente ser perfeito? Venda tudo que você tem e me segue. E aí aquele homem, ele sai e fala, porque dura coisa é que Jesus pede, né? Ou seja, as pessoas dizem se amar a Deus. Mas diariamente Deus está colocando a nossa prova. E aí a gente diz que quer fazer grandes coisas para Deus, mas a gente não faz nem as pequenas. A gente não tira nem tempo para ler a Bíblia. A gente não tira tempo nem para ler a palavra e nem para orar. E a gente diz que ama o Senhor. E a gente não perde o juízo nem para tirar tempo para ler a Bíblia e orar. E aí Deus está falando, cadê aquela igreja de Éfeso do princípio? Cadê aquele amor do princípio? Porque tinha alguém que estava calculando os livros e a perda dos livros que foram jogados no fogo. Mas quem estava jogando no fogo não estava se importando. Tinha alguém que estava colocando no ponta da caneta tudo. Os livros, alguém estava percebendo e alguém que não estava no espírito estava percebendo tanto de prejuízo que estava sendo jogado no fogo. Mas quem estava jogando
Falei, isso não me pertence mais. Eu não importo tanto que eu tô perdendo. Eu sei que parece que eu tô perdendo, mas eu tô ganhando. É por isso que quando eu disse que existem pessoas que dizem amar a Deus e vão pro inferno amando a Deus porque não estão dispostos a perder. Porque não estão dispostos a jogar no fogo aquilo que afasta ela de Deus. Entenda isso. Porque quando ele fala que a paixão do princípio é a paixão que tem coragem para jogar no fogo aquilo que atrapalha. A paixão que está disposto a jogar e continuar jogando no fogo aquilo que impede você a chegar mais perto de Deus. É por isso que pessoas que falam que amam a Deus mais escolhem um relacionamento acima de Deus. As pessoas que dizem que amam a Deus estão na igreja, mas escolhem um trabalho antes de Deus. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas escolhem os seus filhos antes de Deus. E aí Deus está falando sobre uma paixão ao ponto de que não está se importando o que está perdendo, mas está sabendo que está fazendo certo. E Deus está falando, eu quero que volta essa paixão. Essa paixão do princípio que você não colocava e pensava, mas o que eu vou perder? Mas é o amor da minha vida, mas eu vivi 30 anos, eu vivi 15 anos, eu namorei essa pessoa tanto tempo. Você coloca na ponta da caneta tantas e tantas coisas e Deus falando assim, eu quero que você volte ao amor lá do princípio. Porque lá no princípio você não se importava quem era, se estava te atrapalhando, você jogava no fogo. E entenda o fogo que nós temos aqui, é aquilo que te afasta do Senhor. É aquilo que te impede realmente. Se era dinheiro, se era alguma coisa, se era trabalho, você não tinha impedimento para você. Entenda que é algo que o Espírito Santo guia. É algo que o Espírito Santo leva. Tanto a pessoa confessar os seus pecados, tanto a pessoa jogar os livros de feitiçaria no fogo. Ninguém falou para fazer. O Espírito Santo guiou tudo. Mas quando ele fala, olha, vocês precisam voltar ao princípio, ao amor, à paixão. Sabe como é que é essa paixão, irmãos? Não é a paixão que o mundo conhece. É a paixão do Espírito Santo. Aquela paixão que o Espírito Santo ele pode nos guiar. Aquela paixão que a gente está ouvidos, os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos estão realmente abertos, a nossa boca também está aberta, tudo aberto para falar aquilo que o Espírito Santo quer, para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala e para ver aquilo que o Espírito Santo está mostrando. Essa é a paixão do princípio. A paixão aonde que a gente ouve claramente a voz do Espírito Santo e a gente não tem dúvida, a gente precisa colocar ponto de interrogação, a gente simplesmente vai lá e faz. Aquilo que a gente vê claramente, coisas que claramente estão nos tirando da presença de Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que dizem amar o Senhor. E nessa Páscoa, muitas pessoas colocando mensagens, ele vive, ele reina, ele é poderoso. Mas deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor por um relacionamento. Deixaram o Senhor por tantas e tantas coisas. Deixaram o Senhor porque acharam que é muito melhor viver uma vida livre. Eu amando o Senhor, mas eu quero viver livremente. E não estavam dispostas a jogar no fogo aquilo que atrapalhava ela crescer. Sabe? A igreja de Éfeso fica claro algumas coisas que no princípio começaram apaixonadas por Deus. E quando você vê mais para baixo, você vê uma grande confusão em Éfeso, porque os euríticos que faziam estátuas começaram a ficar bravos porque o lucro deles tinha diminuído, estavam diminuindo porque ninguém queria comprar mais estátua da deusa Diana. As pessoas não compravam mais, as pessoas estavam se libertando. Ou seja,
havia uma paixão tão grande, havia um amor tão grande, que as pessoas não apenas se confessavam, elas mostravam isso com suas atitudes. Elas jogavam no fogo os livros de feitiçaria, elas não compravam, não colocavam idolatria lá, porque o próprio povo de Israel antigamente, você via que eles tinham Deus, mas tinham os deuses deles. Eles queriam adorar a Deus e queriam adorar outros deuses. Mas aqui você vê uma igreja que estava se levantando, que se humilhava, que confessava os seus pecados, que deixava a idolatria de lado, que jogou o livro das feitiçaria no fogo, mostrando que eu tô apaixonado por ti. Eu tô apaixonado. E aí hoje o Espírito Santo é ministrado nos nossos corações. Precisamos, assim como ele fala para a igreja, falou para a igreja de Éfeso, ele fala para nós como igreja. Todos nós precisamos voltar ao princípio. Voltar ao princípio onde que a gente era ministrado antes de ministrar. Sabe, voltar ao início, onde a gente amava simplesmente ficar com ele, ouvindo louvor, ou simplesmente ouvindo a voz dele, onde nosso coração queimava, os nossos olhos ficavam brilhantes quando nós vimos a glória de Deus. Quando a gente era apaixonado, nossos corações palpitavam, nossas lágrimas saíam sem força, simplesmente porque nós éramos um coração tão contrito. Mas quando a gente ficou tão crítico, quando a gente ficou tão juiz, quando a gente ficou tão assim, esse louvor não tá bom, não tá certo desse jeito. Quando a gente ficou tão crítico e quando ficou mais importante a qualidade do louvor do que a mensagem do louvor. Quando ficou mais importante quem está pregando do que está sendo pregado. Quando ficou mais importante o dia de pregação e não que a palavra está sendo ministrada. Quando ficou tão importante as coisas tão fúteis. E sendo que Deus quer querendo nos levar à essência. A essência. Você nunca vai conseguir ser ministrado se você continuar sendo crítico. Você nunca vai continuar sendo ministrado se você continuar olhando e vendo os erros das pessoas. Você nunca vai continuar sendo ministrado se você continuar, se a pessoa está desafinando ou não. Ou se eu estou pregando de um jeito diferente. Se eu estou falando errado as palavras. Se você não estiver preocupado do que está sendo pregado, não do jeito que está sendo pregado. Deus quer voltar ao princípio. Deus quer nos voltar ao princípio que quando simplesmente a música tocava, a gente não precisava de ninguém cantando, a gente simplesmente sentia a glória dele. Deus quer nos voltar ao princípio de quando lia a palavra, a gente já sentia os nossos corações palpitantes. Deus quer nos voltar ao princípio, ao ponto de podermos ser ministrados por quem quer que seja, pela inocência de uma criança como a Lalá, ou a complexidade de uma palavra como o pastor, quem quer que seja, de uma voz bonita e elegante como a da Lide, ou até mesmo uma desafinada como a minha. Esquecemos da essência. E aí quando você olha a essência, quando você olha o princípio, as igrejas eram em casas, e havia o Espírito Santo, que mais que vozes bonitas tinha o poder de Deus. Precisamos voltar ao princípio, voltar à essência, onde que nós
olhamos para dentro de nós mesmos e confessamos os nossos pecados, não para as pessoas, mas para Deus, porque nem isso nós fazemos mais. Onde que nós deixamos realmente ser ministrados, aonde não nos importamos que as pessoas pensam a nosso respeito, aonde nós louvamos ao Senhor, não porque nós queremos aparecer, mas porque nós queremos ser gratos por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. E Deus, antes de ministrar para vocês, Deus ministrou no meu coração. Porque assim como uma mensagem que a Santa mandou para mim, serão dias onde que Deus vai ministrar contigo. São dias onde que Deus vai ministrar no seu coração. E às vezes, para Deus falar, Ele precisa nos parar primeiro. Às vezes, para antes de começarmos a ver, precisamos ficar cegos, como Paulo ficou. E aí, nesses dias onde que tantas incertezas, dúvidas e medos podem vir sobre nossos corações, Deus ministrou sobre mim. Eu preciso que você falta no princípio. Eu preciso que você falta no princípio. Porque assim como essa ministração, assim como esse louvor falou, olha, chegamos a um certo ponto que parece que a gente não precisa mais de Deus, ou que a gente se acostumou com Deus. E aquela emoção de estar com Deus parece que vai se esvaziando. E Deus precisa nos agitar. E em cima do que é paixão, de acordo com um filósofo que eu li, que eu ouvi, ele falou que há um ditado egípcio que o homem precisa, é como um tapete que precisa ser balançado. E isso é a paixão. Ela balança o homem. E mais do que essa paixão humana, essa paixão que vem de Deus, a paixão que vem do Espírito Santo, era preciso nos balançar. Quando nós ficarmos tão acostumados, nós precisamos vir essa paixão e nos balançar, e diariamente essa paixão nos balançar, porque é isso que nos traz equilíbrio. É isso que nos faz a gente ficar pessoas crentes, gelados, crentes que acostumaram, crentes que estão acostumando a pessoa entrar no YouTube e tantas pessoas falarem tão bonito, mas não conhecer. Sentir emoção, mas não sentir o Espírito dentro. Porque tem tantas e tantas pessoas que você entra na internet, pessoas cantam bem, louvam bem, ministram bem. Mas você tem que entender que mais que ser emocionado, você precisa ter o Espírito Santo sendo tocado por dentro. Que o seu Espírito precisa ser tocado por dentro. É de dentro para fora. É quando te falta palavras. É quando o espiritual fala mais que a teologia. É quando a gente decide, entende que a gente não sabe nada e que na verdade nós somos apenas um instrumento. É quando a gente está disposto a jogar e continuar jogando na fogueira tudo que nos impede de estar mais perto de Deus. Deus ministra sobre o meu e sobre o seu coração. É tempo de voltarmos ao princípio. Aqui ele fala claramente, olha, vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Ou seja, diariamente estavam ali, culto após culto, eles continuavam firmes. Entenda isso. Às vezes você está na casa de Deus. Às vezes você permanece firme em Deus. Às vezes você permanece. Mas aí ele fala no versículo 4. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quando vocês caíram e arrependem seus pecados e façam o que você fazia no princípio. Ou seja, vocês precisam lembrar. Lembrar de como era no princípio. Lembrar de como vocês não se importavam quem estava do seu lado. Lembrar que
Entenda que, por tudo aquilo que a carta de Éfeso está falando aqui, essa carta, a igreja de Éfeso está falando, é uma igreja calejada, é uma igreja que sofreu. E isso, uma igreja que aguentou. E isso é louvável, mas isso também traz muitas cicatrizes. E elas precisavam voltar. Porque chega a certo ponto que a gente acha que só de estar na presença de Deus já é o suficiente. Porque a gente já sofreu muito. Porque a gente já sofreu demais. E no nosso coração humano, a gente fala assim, só de eu estar na casa de Deus já é o suficiente. Só de eu não ter largado o evangelho já é mais que o suficiente. Tem pessoas que perderam entes queridos. Tem pessoas que foram perdendo. Tem pessoas que perderam emprego. Tem pessoas que estão sofrendo. E aí no seu coração pode ser assim, só de eu continuar assistindo a live, só de eu continuar na casa de Deus, só se eu continuar dizendo que eu sou cristão, já é o suficiente. Mas aí Deus fala assim, eu tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. As perdas, o sofrimento, descolocou no sentido, falou assim, olha, eu já cresci ao ponto de viver tantas coisas e permanecer. E aí Deus fala assim, eu quero que você me ama como no princípio. Eu preciso que, mesmo você tendo passado por isso tudo, tanto sofrimento, eu preciso que você seja agitado. Eu preciso que você tenha uma enlouquecida. Eu preciso que você perca o juízo. Preciso de mais paixão. Eu quero mais paixão. E o tema, a ministração dessa noite é isso, eu quero mais paixão. Não adianta simplesmente toda live você estar conectado, eu quero mais paixão. Eu quero no seu quarto, eu e você. Eu quero as madrugadas de volta, eu quero o jejum de volta, eu quero a oração de volta, eu quero os louvores espontâneos de volta, eu quero a sua voz, eu quero um louvor novo do seu coração. Eu quero mais. Eu quero mais porque não basta simplesmente permanecer. Eu quero mais. Eu quero paixão. Porque eu preciso disso. Porque um relacionamento, mesmo a pessoa continuando, você vê que alguns relacionamentos, as pessoas estão juntas, mas não tem mais a paixão. E Deus não quer isso. Ele quer paixão. Ele quer que quando, assim como Moisés, ele falava assim, gente, eu estou subindo para o monte. Eu imagino que quando ele falava isso, o olho dele brilhava, o coração dele palpitava, é meu momento, eu estou indo para o monte falar com Deus. E toda vez que você fala, eu tô indo para o nosso lugar secreto, você não ir por obrigação. Você não ir porque você arrumou um compromisso, é o seu compromisso com Deus. Não, não é assim. Quando você decidir para o seu lugar de oração, não é por compromisso. Quando você ir para o lugar onde você lê a palavra do Senhor, não pode ser por simplesmente responsabilidade, compromisso. O seu coração tem que palpitar. Tem momentos sim, irmãos, eu sei que é difícil. Tem momentos sim que eu sei que é complicado. Mas lembra do princípio. Como você amava o Senhor. E você ficava horas lendo a palavra de Deus. Ou você ficava horas no escuro, sentado, simplesmente parado ouvindo. Mas nós chegamos e passamos, assim como a igreja de Éfeso, tantas coisas e tantos momentos, tantas experiências, que às vezes a gente até ama o Senhor, mas falta algo a mais. Devemos voltar ao princípio e amar Ele de todo o nosso coração. Antes de ministrar para vocês, eu fui ministrado. E juntos, irmãos, Deus quer que nós possamos voltar ao princípio
ao princípio que nosso coração arde, nossos olhos brilham, o coração palpita, dizendo: obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te louvar e te engrandecer. Obrigado pelo privilégio de poder te glorificar o seu santo nome. Amém. E assim como o Lu pregou sábado passado, muito dessa expectativa do culto está nisso. A você voltar no princípio. No princípio, quando tudo que falava de Deus te causava entusiasmo. Tudo que estava relacionado com Deus te causava alvoroço. Porque você sabia que Deus estaria lá de algum jeito. Sabe? O tempo do autismo é muito lindo. Porque você via Deus em tudo que fazia. Você vê Deus, na verdade, em tudo que faz. Você ia no almoço e você via uma alegria que extrabolava. E você via Deus ali. Você via a pessoa no bazar com alegria, cantando e vendendo. Você via Deus ali. Evangelismo e tantas coisas. Você vê Deus. Nós não podemos perder. E quando a gente achar que a gente está perdendo, vamos voltar. O interessante é que Deus está falando com a igreja de Éfeso. Olhem, voltem e vejam onde vocês caíram. Voltem ao princípio, me amem como no princípio, porque vocês sabem como é esse amor. Ou seja, a gente sabe como é que é. A gente precisa se esforçar mais. A gente precisa se esforçar mais. Se esforçar a este amor e deixar o Espírito Santo nos impulsionar a perder o juízo. A perder o juízo. Mais, querido. Mais que uma religião, um estilo de vida. Vamos voltar ao princípio. Vamos amar o Senhor mais. Vamos ouvir mais a voz dele. Preciso de ti, Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço por tudo. Primeiramente, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de poder realmente, Senhor, evangelizar, poder falar, poder ministrar. Eu sei que tantas coisas nós passamos nesses dias, mas eu consigo ver a sua mão. Eu consigo ver a sua mão sobre as nossas vidas. Eu consigo ver, ó Pai, a sua graça, a sua misericórdia. E mais que qualquer coisa, ó Pai, eu quero ser grato ao Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar mais, eu quero ser apaixonado por ti. Eu quero ser apaixonado mais por ti, mais nos balança, Pai. Queremos ser apaixonados por ti. Queremos ser apaixonados por ti, Deus. Queremos voltar a este amor, aonde nós não nos importávamos. Oh Pai, eu quero voltar a este amor onde eu não me importo se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, mas eu quero me importar do que eu estou falando. Se eu estou alcançando vidas. Eu quero voltar ao princípio. Que por mais que eu não goste de chorar, eu sei que as lágrimas virão porque o Espírito Santo nos leva. Espírito Santo nos leva a este lugar onde nós não temos mais controle, mas nós perdemos o juízo, e é isso que o Espírito Santo faz. Então, em nome de Jesus, ó Pai, ser conosco. Mexe com nossa estrutura. E assim como o Senhor falou e ministrou com a igreja de Éfeso, o Senhor ministra sobre a nossa igreja, ministra sobre o tempo do autismo, ministra sobre esses que estão ouvindo
Precisamos voltar ao princípio. Negaramachuri, garamassaragás. Aonde nós sentimos o prazer de simplesmente estar perto de ti. Aonde a gente não colocava limitações pro teu agir. Aonde nós não colocamos limitações pro teu fluir. Nós estamos voltando, Pai, para a essência. Aonde, ó Pai, nós falamos, Deus, simplesmente me leva. Me leva, me leva, me leva. Éramos apaixonados por Ti. Ouvimos a Sua voz. Te vimos claramente. Queremos mais. Mais de Ti. Mais de Ti. Espírito Santo visita. Espírito Santo toca. Espírito Santo ministra. Espírito Santo, o culto é seu. Espírito Santo, queremos voltar ao princípio. Que a live acaba, mas o culto não. Aquele momento onde não tínhamos vergonha, onde não nos vergonhamos de sentir a sua glória, onde nós não nos envergonhamos de deixar as lágrimas caírem, onde não nos envergonhamos de jogar no fogo tudo aquilo que nos atrapalha, mas simplesmente fazíamos. Estamos voltando, Pai, por sendo da Tua vontade. Voltamos ao princípio. Voltamos para Ti, ó Pai. Ah, Deus, queremos abrir os nossos corações. Balança, balança, Deus. Balança as estruturas do templo do autismo. Balança. Balança a estrutura dessa live agora neste momento. Balança a estrutura das casas que estão assistindo essa live. O Espírito Santo pega agora. Pega, Deus, pega de dar um jeito que faça voltar ao princípio. Como é que era o princípio, ao início de tudo. E se necessário for, as lágrimas rolem. Se necessário for, Pai, que fale em línguas novamente. Que necessário for, se coloque de joelho mais uma vez. Se necessário for, marche na sua casa, dance sozinho, mas volte para o princípio. Volte. Volte a ter experiências com Deus. Volte a deixar Ele guiar suas atitudes. Volte Ele tomar sua boca para profetizar. Volte a Ele tomar o seu corpo para que você dance uma dança nova. Que Ele tome os seus lábios e você cante um cântico novo. Que Ele tome os seus olhos e você tenha visões sobrenaturais. Não é porque nós estamos live que nós vamos permanecer parados. Nós vamos voltar ao princípio. Voltar ao princípio. Deus, toca agora. Toca agora, Deus. Toca agora, Deus, em nome de Jesus. Deus é um Deus livre. Deus é um Deus volte a perder a voz diante de Deus, porque você não quer parar de falar, você não quer parar de cantar. Volte a perder a voz diante dele, sem se importar o que as pessoas vão dizer ou pensar. Perca o juízo, apaixone-se por Deus, deixa Ele te tocar.
Deixa Ele tirar os seus pés do chão. Deixa Ele te tocar de um tal jeito. De um tal jeito que você nunca sentiu. Volte ao princípio. Relembre como era no princípio. Não é que você não me ame, eu quero que você me ame mais, eu quero que você tenha aquela paixão. Aquela paixão que você não segurava o espírito. Aquela paixão que você não segurava o meu agir. Aquela paixão que simplesmente você vazia. Você não tinha tanto conhecimento, mas você tinha algo dentro de você que era muito mais importante. Quero um coração contrito. Quero um coração disposto. Um coração entregue. Porque esse tempo fez você ficar tão parado. Porque esse tempo de igreja fez você ficar tão duro. Deixe que as pessoas falem. Deixe que as pessoas dizem. Deixa que as pessoas, até mesmo nesse Facebook, comentem, falem mal desse vídeo, eu não me importo. Eu quero falar que eu amo o Senhor, que eu glorifico o Senhor, que eu exalto o Senhor. Falem que canta mal, falem que prega mal, falem o que quiserem. O importante é que está aqui dentro. O importante é ministrado aqui dentro. Ele é da Massuri, Ganamassaraga, Xaraganamassuri, Ganamassaraga. Não importa quem vai dizer, quem vai falar, o importante é deixar ser ministrado. Porque quando que a gente se importou o que as pessoas dizem ao nosso respeito, para que ele realmente Deus ache de nós? Tudo certo. É Ele que toca. É Ele que ministra. É Ele que ministra. É Ele que ministra. Quando que a gente começou a se importar? O jeito certo de adorar. Quando a gente começou a se importar se tem um jeito certo ou não de adorar. Quando que a gente ficou tão preocupado nisso? E aí, quando a gente fica tão preocupado, se a gente tem que adorar assim, a gente tem que cantar assim, a gente não adora. Mas Ele está mexendo com nossas estruturas. Ele está mexendo com nossas estruturas nessa noite. Parei por esses dias. E num momento de enfermidade, Deus veio. Como um vaso na casa do oleiro, eu fui. E Deus me tocou. Como o oleiro toca um vaso e amassou o barro. E quando eu estava sendo amassado, moldado, Deus ministrou, volte ao princípio. Porque você tem tempo para sua família. Porque você tem tempo para o trabalho. Porque você tem tempo para diversão, mas você não tem tempo para mim. E você lembra no princípio. Você não era formado. Você não tinha nada, você não tinha. Mas você tinha o mais importante. Um coração contrito. Um coração simples como de criança. Volte ao princípio. E às vezes, assim como o mim, Deus está colocando a mão em alguns barros e está moldando, falando volta para o princípio. Volta para o princípio, para de criticar e volta para o princípio. Aonde você se deixava ser ministrado. Volta para o princípio, aonde você não se importava quem estava pregando ou cantando. Você queria ser o toque, você queria apenas o toque, você queria apenas o toque. Apenas o toque. Apenas o toque. Apenas o toque dele. Receba o toque de Deus aí onde você está. Porque existe uma glória. Uma glória que é onipresente. Uma glória que está aqui, que também está aí, porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Que ele te toque.
que Ele te envolva, que Ele ministre e que Ele te leve ao princípio. Que Ele te leve ao princípio. Que te leve ao princípio. Não é que você não ame. É que você não ama como princípio. É porque você não ama com paixão mais. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Não é fácil voltar no princípio e continuar fazendo como no princípio. Não é fácil, assim como Paulo e Silas, cantar no meio da dificuldade. Não é fácil manter o fogo aceso, mas é necessário. É por isso que Deus vem nessa noite, mais uma vez, balançar nossas vidas e falar: eu quero mais paixão, eu quero mais paixão, eu quero mais paixão, eu quero mais paixão. Eu quero mais paixão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você possa ter recebido essa palavra. Você possa ter recebido a mensagem do Senhor nessa noite. Deus é mais, irmãos. Deus é mais. Que você possa voltar ao princípio. E que o Espírito Santo possa ter te envolvido com glória e poder. E que, assim como eu fui ministrado, você possa ter sido ministrado por Ele também, em nome de Jesus. Receba o poder e a glória de Deus em nome de Jesus. Assim como a Thalita falou, amanhã o culto é às 18 horas. O culto são às 18 horas, a live. Então não perca. Às 18 horas, não às 5, mas às 18 horas é a live, em nome de Jesus. E amanhã que nós possamos entrar com expectativa, com nosso coração ardente, com os nossos olhos realmente brilhantes e crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas mais uma vez. Então você fique com Deus e fique em paz. E mais uma vez, muito obrigado pelas suas orações. Muito obrigado pelo vocês terem orado por nós, continuando orando, porque nós ainda estamos em processo, mas o Senhor já nos deu a vitória. Nos deu a vitória, graças a Deus por isso. E nós vamos continuar firme, para a honra e glória do Senhor. Deus teve que, além da cura, né, Deus teve que mexer muito com a minha mente. A questão da culpa, né, trazer doença para casa. E Deus teve que, né, trazer algumas coisas ainda para minha mente, porque a gente fica culpado por tantas coisas, mas graças a Deus que o Senhor, Ele ministrou e trouxe a cura, trouxe o bálsamo, né? E trouxe a transformação da mente em nome de Jesus. Que você fique em paz, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Alguém está perguntando aqui se amanhã terá live de manhã. Provavelmente sim. Amanhã domingo. Santa Ceia, Santo Jejum. Então é assim, Santo Jejum, né? Provavelmente a live também da Lid. Amanhã pela manhã. Sim, ela terá Santo Jejum. 9 horas. Então fique com Deus, fique em paz. E até amanhã em nome de Jesus.